Histórias assombradas. Miado de gato louco. Olá, Aninha e família e inscritos desse querido canal assombrado, o qual sou viciada. Me chamo Fulana e não vou citar nomes para facilitar sua leitura. Talvez o relato fique longo, pois trata-se de algo vivido por minha família em meados dos anos 60. Em meados dos anos 60. Nessa época, eu ainda não era nascida. Ok. Como sempre, sentem-se crianças que o relato vai começar. A minha família sempre foi pobre. Mudavam-se muito, meus 2 irmãos pequenos e as dificuldades sempre ali. Meu pai, falecido em fevereiro de 2019, guardem essa informação, sempre comprava e vendia carros para sobreviverem. Em um belo dia, sem terem direito ali para onde ir, foram parar em uma cidadezinha aqui do sul do país. Meu pai tinha um carro com a minha mãe e os dois meninos dentro do carro. Peraí, meu pai tinha um carro apenas, é isso? Então, ele vivia com a minha mãe e com os 2 meninos dentro desse carro, junto com roupas e outros pertences. Enfim, eles iam dormir no carro e ver o que fariam no dia seguinte. Acho que é isso. Meu pai era muito de ir em bares nessa época e não foi diferente nessa noite. Lá, naquele bar, o meu pai encontrou um senhor que estranhamente se interessou muito pelo carro do meu pai, que já não valia muito. Meu pai contou que estava com a família dentro do carro e esse bondoso senhor o fez uma oferta. A casa pelo carro. A oferta era trocar a casa dele pelo carro do meu pai, acho que era isso. A casa era de madeira, recém-construída, com algumas coisas só para terminar nela. Mas o meu pai poderia, enfim, abrigar sua família e retomar os seus negócios. E assim eles fizeram essa troca. Na mesma noite foram para casa. Era um terreno grande demais e realmente a casa era nova e inacabada. E valia muito mais do que o carro do meu pai. No outro dia, os trâmites legais, documentação, tudo foi feito. Mas é aí que começa o relato. Na primeira noite, um gato miou debaixo da casa. Parecia miado de gato louco, mas ficou por isso. Como que é um miado de um gato louco? Tem aqueles miados quando o gato tá brigando, miado do gato no cio, sei lá, né? Mas seria esse tipo de miado, né? Que eles ficam assim? Não sei. Mas ficou por isso mesmo. Nos dias que se seguiram, o tal gato continuava miando nos arredores da casa. Mas ninguém via esse gato e aquilo começou a perturbar minha família. Assim acontecia todos os dias, por vários meses. Procuravam o tal do gato e nada do bichano. Meu pai bebia muito, andava armado. E numa noite dessas, bêbado, decidiu caçar o bichano. Minha mãe se trancou em casa com os meus irmãos e só ouvia os tiros e o miado do gato louco. Ah, até que enfim, disse o meu pai orgulhoso, achei essa peste! E jogou o corpo de um gato morto na varanda da casa. Enterrou o gato e foram jantar. Ai, gente, que crueldade ela tá falando aqui. Mas, durante a janta, o miado do gato estava dentro da casa. Ora nos quartos, ora na sala. E olha que loucura, gente. Debaixo da mesa de jantar. Mas ninguém o via. E assim continuou por mais longos meses. O meu pai tentando caçar um gato que ele não via. E o gato miando bem na cara deles. Agora dentro de casa, debaixo das camas e tudo mais. A minha família estava enlouquecendo.
Meu irmão mais velho adoeceu muito naquela casa e o meu pai acabou trocando a casa por um caminhão velho. Enfiou o que tinham no caminhão e o gato miava debaixo do caminhão. Meu irmão, mal, muito mal, não havia o que resolvesse, né? Ele ficou doente. Foram embora no caminhão. Meu irmão se tratou, melhorou e tudo voltou ao normal, na estrada novamente. Anos depois eu nasci para alegrar a família, é claro. Lembram que eu falei no início que o meu pai faleceu em fevereiro de 2019? Pois bem, vou contar a vocês o que não contei nem à minha família. Meu pai era diabético, entre outros problemas de saúde associado à depressão e tudo mais. Eu levei ele ao hospital em uma quarta-feira com hipoglicemia. Foi internado e de lá transferido ao hospital da cidade vizinha. Nos revezamos para cuidar dele no hospital, até que chegou o sábado à noite, meu dia de folga, e eu iria passar a noite com ele. Cheguei por volta das 4 da tarde, fiquei no lugar da minha mãe para cuidar dele. Até às 11 da noite tudo estava normal, ele estava me reconhecendo e tudo mais. Entrou uma enfermeira e deu a ele um sedativo, pois ele estava agitado demais. E ali começou o delírio do meu pai. Ele detestava cenoura, sabe? E começou a pedir para tirar a cenoura do quarto que ele estava enjoando. Xingou as enfermeiras naquele delírio e assim entramos à madrugada. Ele parou de se alimentar. Eu colocava água em uma seringa para ele engolir, enfim. Deitei em 2 cadeiras que tinha ali naquele minúsculo quarto da enfermaria. Agora é que vem a parte que eu não tive coragem de contar para ninguém até hoje. Por volta das 3 da madrugada, adivinhem, meu pai começou a ouvir o tal do gato dentro do quarto do hospital. Eu não... Espera, Vitório. Ele tá no banheiro. E aí, quando ele termina, ele faz uma sinfonia enquanto ninguém vai lá acudir. Ele não... Agora parou. Ele fica pronto, 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 pronto. Eu não sei se o Matheus tá tomando banho. Ou situação, né? Quando a gente ainda é criança, depende dos outros pra tudo. Eu acho que o Matheus tá tomando banho. Espera um pouco. Tá, vou terminar o relato e se o Matheus estiver tomando banho eu vou lá, peraí. Então, peraí. Meu pai começou a ouvir o tal do gato dentro do quarto. Eu não ouvia, mas o clima ali dentro do quarto era estranho. Ele xingava e falava que aquele bicho tinha vindo perturbá-lo. Achava que estava naquela casa ele achava que estava naquela casa outra vez. Um verdadeiro tormento. E me durou um verdadeiro tormento que durou 14 horas até vir outra pessoa ficar com ele no domingo. Então ele ficou durante 14 horas falando que o gato estava miando ali dentro do quarto. Eu fui me despedir dele, mas ele só falava do gato. Ele não me reconheceu. Achou que eu era minha mãe. Às 3 da tarde ele entrou em coma. Foi para a UTI e de lá só saiu depois de fazer a passagem. Não acordou mais. Triste fim do meu velho pai. Espero que tenham gostado do meu relato. Ainda tenho muitos para contar, mas hoje lembrei desse acontecimento. Ana, me perdoe os erros, estou digitando do celular e, como eu disse no meu outro relato, meus olhos já não ajudam muito. Vou ficar muito feliz se ler o meu relato. Um beijo a todos e até o próximo. Acredite, eu tenho muitos. Já venho comentar aqui o relato do gato, gente. Eu vou aqui acudir o Vitório, senão ele não vai parar. Só um minuto. Voltei. Bom,
Então, primeiro, será que o primeiro miado do gato já era sobrenatural ou não? Eram agora os cachorros latindo lá na frente. Meu Deus do céu. Casa de louco. Tem um cachorro lá fora e aí eles não podem ver outro cachorro no universo, né? Que eles têm que latir até. Enfim. Os primeiros miados ali, será que era sobrenatural? Então, falando do gato, voltando no gato, será que o primeiro miado do gato já era fantasma? Ou o gato tava lá sofrendo por alguma coisa? Porque eles miam desse jeito quando eles têm dor, ou ele tem alguma situação que não tá legal ali, né? Que o gato mia desse jeito. Mas ela fala que foram meses, não foi? Quantos meses, todo dia esse tipo de miado? Tinha porão na casa? Bom, acabou que ele achou um gato. E só que depois disso começou... Então, será que era um gato que tava passando mal, alguma coisa assim? Aí ele matou esse gato e o gato começou a atormentar ele. E todo mundo... Ou a casa já era assombrada por algo desse tipo. Porque é muito estranho querer trocar uma casa praticamente nova por um carro que não valia aquilo, né? Assim... Nossa, troco agora, sabe? Então parece que a pessoa já quis se livrar logo da casa por algum motivo. E talvez o motivo fosse esse. Essa perturbação. Agora, por que um gato miando desse jeito? E será que o gato que ele achou, que ele acabou matando lá, era o mesmo que estava miando? Só que a partir do que ele matou o gato, entrou o miado dentro da casa. E o que ele escutou... escutava no caminhão, tudo, mas aí todo mundo escutava. O único momento em que ela não escutou foi no quarto do hospital. Aí ela não ouvia. Mas... E aí, será que era da cabeça dele? Porque ele acabou ficando perturbado com aquela situação do miado do gato? Ou realmente o espírito, ou sei lá o que, voltou? Mas por que de miado de gato desse jeito? Né? O que será? Será que pessoas que moraram ali antes faziam alguma coisa com gatos? E aí ficou meio que mal assombrado com essas coisas? Antes ali, talvez antes de construir aquela casa naquele terreno, ou alguma casa, algum lugar que existia antes ali no terreno, foi feito algum tipo de maldade, alguma coisa com gatos ali, e aí o lugar ficou estranhão assim? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.